Olá, criaturas da noite. Eu sei que vocês já devem estar com saudade de mim. Já faz 4 dias que eu gravei meu último vídeo. E eu vi que foi um sucesso, todo mundo gostou. Agora, eu não pude gravar nos dias em que eu prometi gravar. Tive uma série de entreveros, espero que vocês entendam. Agora, para iniciar, eu preciso contar uma pequena historinha para poder introduzir vocês ao que seria moralidade. A moralidade, ela tem duas características marcantes. Uma delas é o costume, o hábito, aquilo que é regular, frequente e que responde a um estímulo externo. Desde os nossos antepassados, na época das cavernas, nós tínhamos já uma predisposição a desenvolver comportamentos. Nós podemos ver isso pelos nossos primos distantes, os grandes primatas. Eles também possuem comportamentos complexos como nós. Mas a outra característica, ela mudou ao longo do tempo. Mudou essencialmente, digamos, que é a prescrição, aquilo que você deve fazer. Nos tempos antigos, a prescrição, obviamente, também nunca foi algo bem intencionado para o bem das pessoas. Ninguém dizia que você não poderia fazer algo porque era simplesmente a melhor coisa a se fazer. Existiam muitos inteligentes, como sempre houve, que também deveriam usar para os seus interesses. Mas a diferença é que hoje esses interesses nem sempre são particulares. Naquela época, a sociedade era uma sociedade de pessoas que, apesar de terem as suas diferenças, de terem comportamentos, tendências e pensamentos e uma série de coisas que diferiam entre si, as condições dessa sociedade primitiva garantiam que não haveria uma desigualdade considerável. Desigualdade de recursos, eu digo. Porque se um se apropriasse de mais recursos do que o outro, nós não teríamos sobrevivido. Porque se você retirar, por exemplo, a carne dos outros, eles não vão comer, eles vão falecer. A sociedade humana, ela foi evoluindo. Cada vez mais tivemos ferramentas, tivemos meios de ter cada vez mais recursos. Esse aumento de recursos começou a permitir com que a desigualdade fosse compatível com a vida e o bem-estar mínimo das pessoas. Nesse momento, a sociedade de classes estava à vista. Nós poderíamos vislumbrar uma sociedade em que passou da igualdade relativa entre seres humanos a uma sociedade em que existiam pessoas acima de outras, pessoas subjulgando outras pessoas. A partir de então, a prescrição e os hábitos passaram a ser movidos por interesses de classe. Interesses que não eram simplesmente o interesse particular. Eles também eram o interesse particular dos poderosos. Ainda são, né? Mas o que eu posso dizer é que os interesses de classe
eles sempre foram interesses que, por mais que tenham suas contradições, sempre foram interesses comuns. Não quer dizer que todos concordavam, mas era o interesse deles enquanto um conjunto de pessoas que precisava, à força, manter a desigualdade entre eles e o resto da sociedade. Então, uma primeira pergunta: o porquê hoje precisam te controlar? Uma pergunta para refletir. Eu vou tratar mais sobre a sociedade atual e a religião nos dias de hoje, sobre outras coisas no próximo vídeo, mas já é uma pergunta para se pensar. O homem, ele sempre teve o simbólico. E o mundo sempre foi um lugar cheio de desconhecidos, cheio de fatalidades. Sempre foi possível com que um tsunami, um furacão, passasse por onde você está e todos desvivessem de uma hora para outra, sem muito aviso. Hoje nós temos previsão meteorológica, previsão para desastres sísmicos e ventanias, furacões, mas a gente ainda convive com o imprevisível, muito menos do que antes, mas convive. O imprevisível, o desconhecido, o incontrolável sempre fascinou o ser humano. E toda essa capacidade simbólica, obviamente, iria desembocar não só em arte, música, em literatura, história, ciências e algo mais, mas também desembocariam em religião. Para explicar o porquê o homem é tão pequeno, tão menor, perto da natureza. Bem, isso me traz a reflexão de que talvez seja por isso que muitos povos antigos tinham divindades para cada representação da natureza. Para os ventos, para as tempestades, para a lua, para o sol. Talvez seja essa a explicação. Agora, uma outra pergunta. Se o homem inventou todas essas divindades, esses deuses, nós sabemos porque nós temos vestígios de que todas as religiões vieram de um politeísmo, mesmo que elas tenham se tornado um monoteísmo. Pelo menos a maioria delas. Porém, o que é esse Deus? Existe uma personificação? Esse Deus que acreditava-se estar no céu porque era algo que subjulgava sem que se pudesse ver e que ao mesmo tempo atribuímos uma consciência sem que fora da nossa mente consigamos falar com ele. Existe a ideia, ao menos para aqueles que acreditam no materialismo, como espero ser a maioria de nós, de que esse Deus não é nada mais do que a própria natureza. O homem
avançou muito, a sociedade humana avançou muito, mas continuamos subjugados à natureza. Antigamente nós tínhamos que caçar para ter carne, para comermos, nós tínhamos que recolher madeira para as nossas construções. Hoje nós vamos no supermercado, compramos carne, construímos nossas casas de alvenaria, mas ainda não superamos esse jogo. A gente vai falar mais sobre isso depois. Agora, por que toda moralidade vem da religião? Será que a religião hoje ocupa um lugar de destaque no controle das mentes humanas? Nós sabemos que a prescrição é somente para te controlar. Quando a sua mãe ela pede para que você desça do sofá, ela não está pedindo para que você desça do sofá porque ela é boazinha, ou então porque ela acha perigoso. Isso é o que ela te diz. Mas se você já refletiu sobre a sua infância, você sabe que na verdade a sua mãe estava simplesmente querendo que você ficasse quieto. Ela queria controlar o seu comportamento. Ela não queria que você, pequeno, jovem, bagunceiro, destruísse a casa. Porém, ao invés de adotar uma postura liberal, deixando com que você experimente o mundo dentro e fora de casa, somente te observando e auxiliando no seu comportamento, ela simplesmente te proibia, porque não era do interesse dela te criar. Bem ou mal, essa é a realidade das famílias contemporâneas. Da mesma forma, o professor em sala de aula quer que você fique sentado na sua cadeira com uma postura altiva e quer que você, ali com o pescoço empinado, olhe para frente e finja concordar com o que ele quer dizer. Até o momento em que ele quer que você pergunte, mas ao invés de te deixar explorar, ter ali a sala de aula como um ambiente para que você possa tirar as suas dúvidas sobre tudo o que está ao seu redor e o que o cerca, ele prefere jogar prescrições para te controlar. E assim como a sua mãe, ele te ameaça de advertências, expulsões, diversas coisas. A sua mãe provavelmente te ameaçaria de dar uns bons tabefes, né, no seu bumbum. Agora, percebendo, você percebe que a situação é o controle. E que interesses particulares nem sempre são separáveis, ao menos não completamente, de interesses maiores. Na igreja, e todo mundo que está aqui deveria já ter percebido, existe uma ampla, enorme disseminação ideológica. Uma disseminação ideológica das doutrinas, das ideologias da sua época.
Basta que você pegue, por exemplo, o jornal das grandes igrejas e você percebe que eles dão uma visão própria, porém ideologicamente alinhada, de vários temas do seu cotidiano e até de coisas mais gerais sobre a sociedade, misturando as ideologias da sua época e as doutrinas religiosas. Se você já percebeu, a prescrição tem fundamentalmente a intenção de provocar o medo, de provocar uma interiorização não só desse medo, mas das regras que estão sendo colocadas para você, ao ponto que você dissemina essas regras e usa igualmente para se policiar mentalmente. Quem nunca viu o crente que vive policiando a si mesmo sobre pensamentos impuros? Isso já chega até a ser uma piada. Quem conhece crente sabe como eles são. Religioso em geral é sempre um ser que acumula pensamentos impuros. Isso gera uma ambivalência entre a consequência e a dissimulação, um estado contraditório em que o ser quer algo que é proibido, que só poderia ser obtido através de uma infração a essas prescrições morais. E aqui também estão inclusas as necessidades das pessoas, não só o querer mais superficial. E essas consequências, elas sempre são condicionais. Que juiz seria esse capaz de julgar sem ter noção? Será Deus? Se não há noção do ato, não haveria julgamento. Não há julgamento. Eu digo que as prescrições morais, elas são as precursoras da dissimulação. Se a punição é dada por quem me observa, basta que eu faça sem ser observado. Basta que eu faça sem ser pego, sem ser visto. Basta que eu cometa todas as injustiças ou não que eu quiser, desde que não possam me pegar, desde que eu não deixe rastros, desde que eu não seja possível de ser identificado e localizado. A dissimulação tem tudo a ver com a moralidade. Ela é o mecanismo da qual usamos para escapar da moralidade. A tendência humana natural é fazer usufruir do seu querer, usufruir das suas necessidades. Embora as prescrições morais sempre tentem proibi-las. A religião, a moralidade, também sempre tenta atrair, prender, não só pelo medo, mas também por um suposto bem espiritual. Quem já foi numa igreja, numa mesquita, numa sinagoga,
em um templo. Quem já foi sabe que a igreja é uma grande organizadora da vida dos sujeitos, prescrevendo também várias atividades para que o sujeito se organize mentalmente e fisicamente. Obviamente, todas essas atividades são incumbidas de uma ideologia específica, obviamente. Mas a organização mental e a organização física, por si só, não são coisas ruins. Por exemplo, quando você precisa estudar, quando você precisa estar ali se concentrando para um vestibular, para um concurso, você também se concentra, se organiza mentalmente, fisicamente. Quando você faz atividades físicas, quando você se devota a um esporte, essas práticas todas também organizam o seu mental e o seu físico. É o que a gente chama de práticas de bem-estar. Esse suposto bem espiritual, que normalmente é um sentimento, um estado mental positivo, um vigor, uma disposição, ele não vem, claramente ele não vem de todo esse falatório moral, de toda essa doutrinação. Ele vem do óbvio, de boas práticas. É por isso que quem não acredita em Deus ainda assim tem bem-estar. Ou não, e não se libertou totalmente de Deus, que é o que nós vamos falar no próximo vídeo. Mas a gente pode falar também da figura do medo. O medo é essencialmente algo que muda de forma. O medo humano muda de forma. Porque ao mesmo tempo, as condições para a sobrevivência também mudam. Por mais que os desastres naturais, predadores, por mais que o reino animal, tudo aquilo que nos envolve também nos seja hostil, hoje não tem mais a mesma importância. A sociedade já ocupou a maior parte do nosso imaginário. Eu tenho certeza que a maior parte de vocês tem muito mais medo dos boletos do que de uma cobra ou de um leão. Eu tenho certeza. E não é por acaso. É meio óbvio dizer isso, mas esse medo pela nossa sobrevivência se transformou, em grande medida, num medo de uma estagnação pessoal, humana, geral. Nós estamos sem perspectiva, cada dia passa e mesmo que uma ou outra coisa nos pareça novidade, ano após ano tudo parece igual. Mas nem sempre foi assim. O medo da estagnação, dos problemas econômicos, aflige muita gente. A gente passa pela rua, pelas lojas e vê que não temos interesse. Além do básico, daquelas coisas que podemos ter em casa, parece que não muita coisa nos interessa. Parece muito possível ter tudo aquilo que se quer, mas ao querer e conseguir, há uma necessidade maior. E existem problemas para serem resolvidos, o mundo não está fechado.
No final das contas, a maior parte pode não ter clareza, mas é dessas soluções, desses problemas, que carece o mundo. Por isso o medo. Mas a explicação final vem no próximo vídeo. Eu só queria acabar com uma pergunta que vai ser a introdutória do próximo vídeo e com a qual eu vou terminar esse vídeo, que é: se você estabelece condições para que uma crença, para que você acredite de fato nessa crença, será que você, no fundo, já não acredita? Você já não tem essa crença? Fica a pergunta para vocês. Criaturas da noite, o próximo vídeo vai se tratar no tema de o que é a religião atual e os ateus religiosos. Será uma continuação dessa explicação acerca do mundo de escassez, das prescrições morais e de tudo aquilo que nos rodeia. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e que possam continuar assistindo o canal. Nós vamos tratar sobre temas muito interessantes e acredito que nós possamos enriquecer essa discussão e chegarmos a conclusões. Eu gostaria também de que vocês, nos comentários, dissessem quais são as relações de vocês com a religião e como vocês se desprenderam, estão no caminho de se desprenderem da religião. Eu agradeço pela paciência e, bem, espero gravar o próximo vídeo o tão próximo quanto for possível. Obrigada.